Meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como você fazer uma cobertura de branco aí no salão, tá? Cobrir os brancos certinho da sua cliente. Vou falar pra vocês quanto que eu cobro nesse serviço, tá bom? E se você quer saber tudo isso, só ficar aqui nesse vídeo que eu vou contar pra vocês. Primeira coisa que você tem que fazer é ver com sua cliente qual cor que ela costuma usar. Mas você também tem que ver a cor natural do cabelo dela pra não, né? Talvez ela fale assim, nossa, eu gosto de usar um castanho claro, o cabelo dela é um castanho escuro, não tem como, né, gente? Aí fica estranho. Aí é tudo questão de uma conversa, você conversar com a cliente, alinhar a expectativa dela com a realidade que dá pra fazer no cabelo dela. Beleza. Essa cliente gosta de passar preto, essa cliente é minha mãe. E eu falei, mãe, não, vamos passar um castanho escuro. Aí, ela falou, beleza. Tudo que eu falo pra ela, ela aceita, tadinha. Aí eu peguei, usei o 3.0 da Labrisa, a marca que eu uso aqui no meu salão. Não é a marca do meu avental, tá? E usei um pouco do 0,33, porque eu fiz um curso recentemente de mechas. E lá eu vi que pra fazer, né, a cobertura de branco bem feita, pode estar usando o 0,33 para poder fazer uma cobertura bem feita. E eu falei, eu vou testar na minha mãe, que se der, né, não der tão bom, minha mãe ela não vai achar ruim comigo. E no final eu vou falar pra vocês o que eu achei. Aí no cabelo dela, como o cabelo dela é muito cheio, eu preparei 40 gramas do 3.0 e 4 gramas do mix 0,33, que é o mix dourado, tá? Por isso que ficou essa cor bem viva. Aí eu apliquei e usei 60 gramas, mas depois eu coloquei mais um pouquinho, então deve ter ficado uns 75 gramas a 80 de gramas, ml, enfim, de oxidante de 10 volumes, tá, gente? Ela não tem muito branco, então eu usei 10 volumes para fazer essa cobertura. E ela tem um couro cabeludo bem sensível e ela tem um pouco de rinite, então eu não quis usar um oxidante forte para ela não sentir também. E deu tudo certo, cobriu certinho, gente. O que você não pode fazer numa coloração, você preparar ela e depois você ir fazer outra coisa, mexer com outro cabelo, responder celular. Preparou, já começa a aplicar, porque ela tem um tempo de oxidação, que varia entre 10 e 15 minutos, tá? Você tem 10, 15 minutos para poder estar aplicando a coloração da sua cliente. Lisa, o que é a oxidação? A oxidação nada mais é a força que a coloração tem para entrar no cabelo. A partir de 15 minutos ela já começa a perder um pouco da força, então você tem 15 minutinhos apenas para poder aplicar essa coloração. Ela vai perdendo a força e começa a não pigmentar tanto, por isso que eu começo pela frente. Outra dica que é muito importante, normalmente o lugar que mais incomoda as clientes é onde? Na frente, porque elas veem, certo? Então eu sempre começo pela frente e também porque a frente tem bem mais cabelo branco, tá? Então, sempre pela frente, porque quando você chegar lá atrás, a tinta já vai ter perdido um pouco da sua força, mas como tá lá atrás, e lá atrás é menos fio branco, a sua cliente não vê, não que você vai fazer um serviço mal feito lá atrás, no cabelo na parte de trás, porém, capricha na onde a cliente mais vê e onde tem mais branco, tá? Como eu falei pra vocês têm apenas 15 minutos para poder aplicar essa coloração, então deixe tudo preparado. Coloque sua luva, seu avental, vista a roupa na sua cliente. No meu caso, eu gosto de vestir um roupão para não manchar a roupa da cliente. Coloque uma toalha preta, em nome de Jesus, não põe branca, porque algumas vezes eu já manchei minhas toalhas brancas, mas faz muito tempo. Eu aprendi agora que tem que usar preto, né, gente? É óbvio, você vai mexer com cor escura, coloca uma toalha escura. Aí você vem fazendo toda essa lateral, sabe? Que é o lugar que, tipo assim, aparece bastante também. E vem, gente, capricha, não pode poupar produto. Eu fiz 40 gramas de início, mas depois eu acabei fazendo mais 10, que foi o suficiente pro cabelo dela. Cabelo que é mais fino, eu gasto em média 30 gramas apenas, tem uns que só 20, vai variar de acordo com a quantidade de cabelo que sua cliente tem, quantidade de branco. Como eu falei pra vocês, você não pode passar a tinta e ficar raspando ela, você tem que depositar. Porque se você não deposita, os cabelos em branco vai continuar lá, tá, gente? Você vai continuar fazendo toda a aplicação normal, conferindo sempre, tá? Se as mechas estão sendo bem pintadas. Não pode fazer uma mecha muito grossa, tá? Que senão vai acabar ficando fio branco para trás e a cliente não vai gostar. Então, faça uma aplicação bem feita. Normalmente, essas tintas mais escuras, ela acaba manchando um pouquinho a testa, por mais que você prepare. Mas você explica para a cliente, conforme ela for tomando banho, vai sair. É óbvio que você não vai pintar toda a cara da sua cliente, mas vai ficar uma marquinha aqui na frente, gente. Tem tinta que não, mas essa minha ficou... Acredito porque é castanho escuro, então, né, marca bastante. Eu usei oxidante de 10, então ela tem um pouquinho mais de força. Mas assim, faça uma aplicação bem feita. A cliente prefere ficar uns 2 dias com um pouquinho manchado assim no início da raiz do que ficar com fio branco. É o terror das clientes. Então, faça uma aplicação bem feita, tá? Gente, na hora do lavatório, que você for enxaguar essa coloração, você molha ela um pouco,
molha, e vem fazendo como se fosse uma massagem, puxando para as pontas, que aí vai pigmentar todo o restante do cabelo. Não vai fazer aquela pigmentação forte, porém vai dar um brilho, vai em algum lugar que tiver, tipo assim, algum desbote, vai dar uma colorida, né? Escurecida, na verdade. Então, faça sempre isso. Molhe o cabelo bem molhadinho na hora do lavatório. E você quiser, pode vir até com pente, se o cabelo da sua cliente descer o pente. Essa minha cliente estava com o cabelo bem seco, porque ela viajou para Minas, né, que é a minha mãe. E lá ela não estava tendo os cuidados certinho, porque quando ela tá aqui, ela sempre vem para mim cuidar, tá, gente? Então, mas se o cabelo da sua cliente descer o pente, você pode puxar com o pente, deixar uns 5 minutinhos lá no lavatório mesmo, para poder o cabelo ficar tudo uma cor igual, tá? Nessa parte de trás, você vai fazer todo esse desenho também, ó, o desenho que eu fiz da divisão, ó, você vai ver que eu vou passar nele todo, tá? Eu gosto porque fica bem passadinho, fica bem pintadinho. E não tem muito mais o que eu dizer aqui pra vocês, tá, gente? É apenas explicar a mecha fininha, lá eu fazendo contorno, tá? Não pôr pro produto, como eu falei pra vocês. Aí, na metade da cabeça atrás, acabou o produto. Eu tive que preparar mais, vocês já vão ver, tá? Gente, ficou muito bonito esse cabelo. Eu fiz um corte também, um corte em camadas baixas. Não gravei pra vocês, mas se vocês quiserem, outro dia que eu pegar outra cliente que eu fizer esse corte, eu posso gravar. É um corte bem facinho, tá? Gente, outra dica que eu vou dar pra vocês. Vocês estão vendo que eu tô fazendo a linha horizontalmente, ó. Puxei no horizontal. Depois que eu terminar toda a aplicação desse cabelo, eu volto ele pro lugar e venho fazendo na vertical. Eu pensei que tava gravando pra mim mostrar pra vocês, porém não tava, mas não tem segredo. Você, em vez de fazer a linha reta, igual eu fiz no horizontal, você vem vertical, como se você estivesse fazendo os gomos da laranja. E vem passando para ver se tem alguma partinha que ficou sem pintar, tá, gente? Isso aí chama cross-check. É alguma coisa assim, eu não sei falar inglês, nem português direito. Esse processo é muito importante para você ver se não tem alguma parte que está sem aplicar, porque fica muito estranho, né, gente? O cabelo todo pintadinho, uma parte lá sem pintar, de fio branco. Então, faça esse crochê que você vai ver que vai dar outra diferença no seu resultado, tá, gente? Vai ficar o cabelo bem pintadinho, sua cliente vai gostar, você vai fidelizar a cliente. Ah, não posso esquecer de falar pra vocês quanto eu cobro nesse procedimento. Gente, eu fiz a coloração de raiz com minha coloração, fiz um corte, tratei com reconstrução, tá? Com acidificação e reconstrução. Eu gosto muito de fazer uma acidificação depois da coloração, porque o cabelo acaba ficando um pouco duro, né? E quando eu faço acidificação com reconstrução, o cabelo fica muito bom. Então, recapitulando, fiz coloração de raiz com minha coloração, fiz uma reconstrução com acidificação, escova e corte. Como essa cliente é minha mãe, eu cobrei R$ 120, mas se fosse outro cliente, com certeza eu cobraria o preço cheio, que seria no mínimo de R$ 150, porque, gente, vocês viram que eu usei 50 gramas de coloração, tá? Então, foi quase um tubo tem 60 gramas. Eu usei reconstrução, acidificação, escova e corte. Eu fiquei no total de 2 horas com a minha mãe aí, pra me fazer o cabelo dela. Então, fica um tempinho bom, sabe? E você tem que botar o preço, gente. Porque se você não coloca, você fica no prejuízo. E no final do mês, você fica no vermelho. Não entende por quê. E é porque você cobrou pouco. Então, some direitinho os seus custos, seus gastos, para você não ficar no prejuízo. Até porque a gente não tem gasto só de produto. Temos gasto de água, luz, equipamentos que às vezes quebra. A gente tem que mandar arrumar. Entendeu, gente? Tem muito custo. Por mais que agora eu atenda em casa, eu ainda não deixo de ter custos, tá? Só diminuiu um pouco meus custos. Então, coloca aí o preço que vale. Aí eu tô preparando mais produto. E, gente, essas são as dicas que eu tenho pra dar pra vocês. Conta aí se você, na sua cidade, quanto você cobra pra fazer um retoque de raiz, né? De coloração pra cobrir branco. Se você achou caro, se você achou barato. Vou deixar passando pra vocês o resultado, gente. Ficou um cabelo muito bonito, cobriu todos os brancos. E eu amei, tá? A dica de usar o mix dourado pra poder fixar mais ainda a cor, tá? Olha, gente, como ficou lindo, tá? Não ficou com o cabelo pretão, porque eu acho feio. Eu falei pra ela a gente usar uma cor mais natural, que é o castanho escuro. E ainda ficou muito bonito. Beijão e até o próximo vídeo.